E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Desenhando Animes para mais um feedback, o meu desenho, aquele quadro onde eu pego uma arte de algum dos alunos do curso Desenhando Animes e faço alguns comentários por cima. Só que na verdade, esse vídeo aqui eu acho que tá mais para um tutorial do que para um feedback, né? Eu peguei a arte do Jonathan Flarius, né? Ele falou aqui, ó, o que vocês acham, né? Essa aqui é a Katara, se não me engano, do Avatar. Eu assisti há muito tempo, não cheguei a finalizar, para ser bem sincero com vocês, mas é um anime fantástico, fantástico. Eu poderia falar um pouquinho da anatomia, né, para deixar um pouquinho mais dinâmico e tudo mais, só que hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, pois é, vamos falar um pouquinho sobre peitos. Pois é, como é que eu desenho? Eu queria aprender a desenhar, eu desenho sempre uma bola de basquete, não é tão legal e tal. Então olha só, tá? Vamos tentar ser rápido, sucinto aqui. Primeiro de tudo, você tem que saber que quando você for desenhar, tá? Você não pode fazer círculos, tá bom? Porque não é assim que funciona, menininho. Pois é, não é bem assim. O que acontece? Uma coisa que eu gosto de fazer um paralelo é com bexigas de água. Sabe quando você pega uma água, né? Você põe na bexiga e aí depois você amarra e fica essa forma meio de gota, né? Meio de lágrima quase. É isso aqui que acontece. É até interessante pensar na bexiga com água, porque a gente começa a pensar também na física do negócio. Então assim, se a personagem tá correndo, o peito vai ficar de uma maneira. Se a personagem tá parado, vai ficar de outra. O personagem tá de sutiã, vai ficar de uma maneira. Se não, vai ficar de outra e assim por diante. Eu não vou poder colocar muitas imagens para vocês aqui, porque senão, além do YouTube banir aqui o canal, dar strike, talvez seus pais não achem muito interessante. Mas eu vou passar o que você precisa saber para conseguir desenhar, tá bom? O sutiã nada mais, nada menos faz do que segurar os peitos, né? Então toda vez que a gente vê aqueles desenhos com os peitos mais juntinhos aqui assim, né? É bem provável que por debaixo da roupa da personagem ela esteja com o sutiã, né? Porque ele acaba, né, juntando e levantando os peitos. Não vou chegar a desenhar cada detalhe porque eu acho desnecessário para o vídeo, tá bom? O importante é vocês pensarem na física do negócio. A parte do tronco, né, tanto masculino quanto feminino, é a mesma coisa. O que vai diferenciar é como você vai posicionar os seios. Então, por exemplo, beleza, tem o meu tronco aqui, legal. Ó, né, para quem fez o curso Desenhando Animes lembra muito bem quando eu expliquei cada musculatura, cada partezinha aqui do corpo, beleza? O que acontece? Tá? A gente pode pensar como se esse balão de água tivesse sido pendurado mais ou menos aqui. Vou até fazer com uma corzinha, olha só, mais ou menos aqui assim. Show. Aliás, deixa eu perguntar, você tá inscrito no canal já? Deveria, tá aprendendo coisa. Tem muita coisa ainda para falar nesse vídeo aqui. É sacanagem se você estiver vendo e ainda não foi inscrito nesse canal. Faz favor, né? Vamos lá. Então, ó, tá vendo como eu posicionei, né? Quase esses balões aqui assim. Como base, é claro que depois eu venho e apago um pouco aqui o restante das linhas, tá? É como se a gente inserisse esses dois objetos a mais no tronco, tá bom? Nada demais. Quando a gente vê a personagem de lado, o que acontece? Eu vou fazer mais ou menos aqui assim, né? Aqui a gente vem pro braço da personagem e tudo mais. Aqui, ó, o pescoço, né? Legal. Temos aqui o tronco. Como é que fica? Vai ficar uma bola de futebol, de basquete? Não é assim, tá? Se a gente for pensar nessa coisa do balão de água, olha o que vai acontecer, né? Ele vai vir para cá, vai fazer uma leve voltinha aqui assim. E é muito interessante, menininho, você que está vendo esse vídeo, saber que existem diversos tamanhos, tá bom? Não precisa exagerar, né? Quando a gente fala de desenho assim e a parte dos seios, cara, a galera exagera de uma maneira desnecessária, tá bom? Aqui eu acho que até deixei redondinho demais, é como se tivesse com um sutiã, né? A gente poderia até colocar uma coisa mais ou menos aqui assim, tá? Então, ó, puxei pra cá, aqui pra cima, tal, legal, né? Então aqui já funcionaria melhor, tá? Caso não tivesse, ia ficar uma coisa um pouco mais caída, né? Dependendo da idade também da personagem, e menos redondinho e certinho, tá bom? Isso aqui é importante você, menininho, você saber, fechou? Agora sim, uma coisa importantíssima de você sempre levar em conta é: vamos quebrar essa ideia
que tem aí em anime, em mangá, em um monte de imagem da internet, que os peitos são selados a vácuo. Isso não existe. Sabe o que é isso que eu tô falando? Sabe aquelas carnes? Sabe essas coisas assim, ó? Pensa num objeto, normalmente é uma comida que a gente vê selada a vácuo, né? Envolto em um plástico sem ar dentro. Então fica essa coisa de tudo apertado aqui assim e tal. E a gente vê esse mesmo negócio em desenhos, quando a pessoa vai fazer os peitos. E cara, não é assim que a roupa funciona. Aqui no canal Desenho do Anime já tem um vídeo onde eu falei sobre roupas, que é muito importante, super complementa esse aqui, tá bom? Mas o que eu quero que você saiba é que quando você estiver desenhando peito, não faça um peito a vácuo, embalado a vácuo, porque, cara, é uma sexualização totalmente desnecessária. E para exemplificar isso para você, agora sim você vai dar o seu like, você vai entrar no meu Instagram, @animesketch, e falar, cara, parabéns, velho, que negócio legal, nunca vi isso. Olha só, eu fiz um modelo em 3D para você ver como é que funciona, sem muito detalhe, tá bom? Uma coisa simples aqui, para você entender o caimento da roupa, tá bom? Embalado a vácuo, que é a versão errada, e o normal, para ver como é que é. Eu vou deixar isso aqui tudo em cinza, tirar as cores e tal, porque senão meu PC vai explodir. Mas olha o que acontece quando a gente pega essa mesma forma e embala a vácuo, né? A gente fica com esses detalhes que a gente costuma ver nos desenhos, cara, e isso não é real, não é assim que funciona. Para você ter uma noção como funciona o 3D, aqui eu tenho um objeto e eu coloquei esse plástico, né, como se fosse o plástico, e apliquei uma física que vai funcionar como se eu estivesse embalando alguma coisa a vácuo, que é como acontece nas artes que a gente vê. Tá? Então olha que isso aqui é interessante de ver, né? Então ali dá aquela apertada, dá uns buguinhos, né? Umas coisinhas ali saem para fora, mas logo tudo se arruma e temos um negócio embalado a vácuo, que não é assim que funcionam as coisas. Então esse tipo de desenho é aquilo que você precisa fugir, não é assim que funciona. Agora vamos ver como realmente funciona o negócio? Eu tenho o nosso objeto aqui e coloquei um pano por cima. E aí eu apliquei a física e o pano caiu bonitinho. E se a gente vier aqui um pouco para frente, a gente vai conseguir perceber como que funciona. Então tá vendo que não tem muitas marcações. Aqui a gente não tem riscos, né, demarcações tão abruptas assim. Tudo vai depender da luz e da sombra. Então essas partes mais escuras eu faria com um pincel, com um brush mais esfumaçado, ou no lápis de cor, fazendo uma transição mais suave e não uma coisa toda demarcada, porque não é assim que funciona. Então, ó, isso aqui é bem legal da gente ver e perceber que a maioria desses desenhos que a gente vê na internet não é real. Printa esse vídeo, copia isso daqui, manda para algum amigo, não sei, porque isso aqui eu fiz projetado para esse vídeo, eu nunca vi esse mesmo esquema na internet inteira, então acho uma maneira interessante de você perceber o certo. Mas vamos lá, nesse caso aqui, no desenho do Jonathan, ele não deixou as coisas tão a vácuo assim como normalmente a gente vê, né? Com os risquinhos, com um monte de coisa aqui. Cara, isso não precisa, mas eu acho que essa parte você já entendeu. Talvez alguns detalhes que poderiam ficar de fora ou serem levemente reduzidos, como por exemplo aqui assim. Se eu não me engano, no desenho da Liga da Justiça eles faziam algo dessa maneira aqui, ó, marcavam a parte de baixo e não ficavam subindo essas linhas aqui, porque realmente acaba ficando um pouco estranho, né? Então olha só, a gente poderia fazer algo mais ou menos aqui e talvez se você quiser sombrear essa parte aqui do meio, olha como fica menos gritante, né? E já funciona, já faz um pouco mais de sentido. E essa coisa da pintura é muito importante a gente se atentar, por quê? Porque tem muitas coisas no desenho que a gente resolve com a linha e outras com a pintura. Por exemplo, o nariz. Então assim, quando a gente está fazendo o nariz, eu vou fazer rapidinho aqui, ó, só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Tá, então, beleza, fiz um narizinho aqui, tal, legal, tem um olho aqui de um lado, do outro. E o que eu vou fazer? Eu vou subir uma linhazinha para cá e vou subir a outra aqui para cá. Cara, isso não é legal. Normalmente o que acontece? A gente sobe só de um lado e a outra parte a gente resolve na hora da pintura, fazendo uma transição do claro para o mais escuro ou alguma coisa assim. Então olha só como tem coisas que a gente resolve na linha e outras coisas que a gente resolve na
pintura. Nesse caso, essa parte do peito a gente poderia também resolver na hora da pintura. Então eu vou rabiscar aqui por cima rapidinho, só para você ter essa ideia. Por exemplo, eu vou usar esse pincel aqui, que ele é mais esfumaçado, tá? Ele não usou tanto esse pincel esfumaçado no desenho, mas fica a dica, né? Então, ó, toda essa parte aqui a gente vai arrumar para cá, colocar aqui assim também. Eu vou só lapidar levemente o desenho dele e talvez tirar essa quantidade enorme de linha aqui da line art, porque talvez isso acabe até deixando o desenho mais sujo, né? Com muito detalhe e tal, e nem sempre é aquilo que a gente está buscando. Isso aqui nada mais, nada menos é do que o processo de fazer uma arte sem linha. Porém, ó, tá vendo como mesmo assim a gente ainda demarcou essa parte, como se tivesse essa quebra, como se aqui tivesse a vácuo? Pois é, como é que a gente pode resolver isso? A gente pode olhar essa referência. Então a gente tem o claro, vem para o escuro, a gente tem um tom médio, claro e escuro. Então é praticamente claro, escuro, claro, escuro. E olha aí, a gente já não fica com esse peito tão a vácuo, né? Então eu espero de coração que você tenha aprendido, tenha visto isso aqui de uma maneira diferente nesse vídeo. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, nos siga nas redes sociais, aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes também. E vou agradecer o Jonathan aqui por ter pego o desenho dele para explicar essas coisas aqui para você no YouTube. Então é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!